Olá pessoal do nono ano, tudo beleza por aí? Bom, é o seguinte, hoje nós vamos corrigir a atividade aqui do capítulo 3, certo? Esse mesmo capítulo que fala sobre a República Velha, capítulo 3, República Velha, vamos aqui, modernização, exclusão e revolta, sobre tudo aquilo que nós falamos aqui e também debatemos um pouquinho na sala de aula, certo? Nós temos algumas atividades que precisamos corrigir. Se você já fez, ótimo, você acompanha, corrige, se tiver coerência você deixa, senão você apaga e coloca do jeito que nós falamos aqui. Se você não fez, eu aconselho você fazer primeiro a atividade e depois você acompanha a correção, ok? Vamos lá. Nós temos aqui na página 57, a primeira questão, eu vou ler para vocês e responder aqui, ok? A pergunta é a seguinte: como vimos, parte dos grupos mais poderosos no Brasil, do início do século XX, parte dos grupos mais poderosos do Brasil, quem seriam? Os coronéis, do início do século XX, defendia a modernização, mas não aceitava a participação popular por meio do voto. Assim, poucos tinham acesso às urnas. Em sua opinião, por que a participação de vários grupos sociais, incluindo os mais pobres, nas escolhas públicas, é importante no caminho para a construção de uma sociedade mais justa? Bom, isso é um debate muito mais amplo, né? Quando se fala em participação política, a participação popular, está falando de todos os cidadãos, pobres, ricos, negros, brancos, moradores da periferia, moradores do centro, moradores das zonas mais abastadas, de todos, né? E é o que acontece hoje em dia. A nossa democracia atual, ela propõe uma abertura muito mais ampla do voto, do sufrágio universal, coisa que não era naquela época defendida por todos os coronéis, os poderosos industriários, né? Muita gente acreditava que essa participação política entre os mais pobres, principalmente entre as mulheres, não era necessário porque pela falta de experiência política que essas pessoas detinham, né? E como vimos nos debates, a participação política através do voto era muito limitada. Somente homens maiores de 21 anos, alfabetizados, e que compunha no máximo 10% de toda a nossa população. Então, assim, o voto ele era aberto, ele era, entre aspas, né, universal, porém limitava algumas pessoas de ter essa participação. É um debate muito mais profundo, claro, que vamos trazer para a nossa realidade. E vamos perceber que na nossa realidade atual há uma participação muito, muito maior popular no voto, ok? Bom, questão 2. Aqui é uma questão da Faculdade Mackenzie de São Paulo. Os reflexos da Primeira Guerra Mundial para a economia brasileira durante o governo de Venceslau Braz, de 1914 e 1918, ocasionaram, ou seja, ele está falando sobre qual foi a principal consequência da Primeira Guerra Mundial para o nosso país no governo de Venceslau Braz, que é o governo que compreende o período que ocorreu a Primeira Guerra Mundial. Eu vou ver aqui as opções e vamos ver qual é o correto e por que os outros estão errados. Primeiro, letra A. Letra A está dizendo o seguinte: o aumento do déficit orçamentário, pois para corrigir os problemas financeiros do governo anterior, Venceslau Braz teve de recorrer a um novo fundilão. Não tem nada a ver. Letra B. A ampliação da produção industrial brasileira e a criação de novas fábricas para suprir o mercado nacional, devido à queda das importações de produtos industrializados estrangeiros. Pronto, a questão correta é essa. Por que isso? Lembre-se da nossa discussão quando falamos sobre a alteração, a mudança das importações, né? Onde os países que estavam em guerra não podiam se esforçar para produzir
vários produtos para exportar. Então houve uma substituição dessas importações. O que antes a gente importava da Europa, agora os países estão em guerra a partir de 1914, então nós vamos passar o quê? A produzir esses produtos para o comércio interior. Então houve uma substituição, como isso aqui, a ampliação da produção industrial brasileira. Ok? Letra B. Letra C fala sobre a sensível diminuição da produção industrial, não tem nada a ver, vamos pular. Letra D, o aumento de empréstimos e investimentos em diversos setores, também não tem nada a ver. Letra E, a drástica redução dos investimentos no setor industrial e a queda de sua produção. Sem lógica, né? Terceira questão. Diz o seguinte: a população negra, após a abolição, teve oportunidades para se integrar no mundo do trabalho? Justifique sua resposta. Não, claro que não, óbvio que não. Até porque, com o decreto da Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, ela não propôs nenhuma medida social que atendesse às necessidades do povo negro, que atendesse às necessidades dos ex-escravos, das pessoas que eram escravizadas. Pelo contrário, ela atendia a uma reivindicação dos próprios coronéis que queriam, acima de tudo, gratificações pela perda desses escravos. Então, em relação ao negro, aconteceu totalmente o inverso do que diz aqui. Ele não teve nenhuma política social, nenhuma política pública, nenhum aparo dos poderosos, né, do governo, enfim, foram colocados na marginalidade da sociedade. E com isso eles não conseguiam trabalho, não conseguiam muito menos emprego, viviam à margem da sociedade, morando em cortiços, uma construção bem rudimentar e sem saneamento básico, que trazia também muitas doenças também, né, para eles principalmente. Enfim, os negros, os ex-escravos, foram totalmente esquecidos da sociedade brasileira. Ok? Vamos lá. Até porque as ideologias racistas eram muito fortes ainda no Brasil. No mundo todo, na verdade, né? Aqui na página 58, tem que defenda as suas ideias. Aqui é mais para um debatezinho, né? Vamos ver. No início do século XX, ocorreram transformações de grande alcance no cotidiano das pessoas que viviam nas cidades. De modo geral, as novas tecnologias eram bastante valorizadas e representavam progresso, certo? Rapidez era a palavra do momento. E não foi por acaso que os esportes foram tão valorizados. Além disso, a ideia de saúde, higiene e saneamento foi bastante enfatizada. Sim. Descreva algumas mudanças que ocorreram com rapidez em nossos dias e explique como elas alteram o nosso cotidiano. Aí está se referindo mais à nossa atualidade, né? Trazendo um aspecto que foi muito comum no início do século XX, com a transformação das cidades, com o aumento tecnológico, a rapidez do transporte, com a locomotiva, com os navios a vapor, enfim, então está se referindo à nossa realidade. Trazendo para a nossa realidade, a gente percebe o quanto a tecnologia ela evolui, e evolui com uma rapidez absurda, muito grande, tanto que em tão pouco tempo, 6 meses, 1 ano depois, aquele aparelho que era a última geração, ele se torna obsoleto. E os jovens, né, atualmente a gente sabe disso, os jovens eles acabam consumindo esses equipamentos que são mais modernos, que são mais modernizados. Então, gente, hoje, em comparação com o início do século XX, essa tecnologia ela avança com muito mais rapidez, com muito mais afinco e com muito mais, como eu posso dizer, expertise, porque as coisas são feitas, são elaboradas
já com o intuito de que aquela pessoa procure ou consuma outras tecnologias que virão no futuro bem próximo, não é futuro daqui a 10 anos, é daqui a 6 meses, a 1 ano. Se você tem um celular, por exemplo, no ano seguinte, ou 6 meses depois, esse celular já se torna obsoleto. Se você compra um automóvel, no ano seguinte já lança um outro modelo com novas tecnologias, enfim, tornando todo tipo de acesso muito mais fácil, muito mais rápido. Nós temos também as redes sociais, os chats, né? Os sites de relacionamento, tudo isso envolvendo a tecnologia, tudo isso trazendo rapidez na nossa comunicação. Ok? Letra B. Por que o discurso de saúde, higiene e saneamento, olha só, que existia no passado, está sujeito à crítica histórica? Nessas áreas, qual é a situação atual em sua região? Bom, é claro que essa questão está se referindo mais à revolta da vacina, né? Há uma crítica muito grande à forma como foi construída, a forma como foi resolvida, né, a situação, tanto que gerou uma revolta, que foi a revolta da vacina. Há uma crítica muito grande porque apenas os pobres que viviam no centro urbano, esses pobres, lembrando, filhos de escravos, descendentes, ex-escravos, né, todos marginalizados da sociedade, eles foram os únicos culpados pelo alastramento daquelas doenças como a tifo, como a febre amarela, a malária, várias doenças que foram propagadas, e eles foram os culpados por causa dessa doença. Aí vamos trazer para a nossa realidade. O que é que está acontecendo hoje no mundo inteiro? O que é que estamos valorizando hoje no mundo inteiro? O que é que está sendo orientado, falado, reclamado no mundo inteiro? Né? Essa questão da higiene, para que essa doença que está se alastrando aí cada vez mais, ela possa assumir. Né? Então, atualmente, nós já buscávamos, né, muito essa questão da saúde, do saneamento básico, para que as doenças não se alastrem, principalmente nas zonas periféricas da nossa cidade. E hoje muito mais, né? Hoje a gente consegue perceber com muito mais clareza essa questão do saneamento básico, da necessidade de se haver um saneamento básico e de se haver uma mínima higiene, né? Vamos lá. A próxima questão vai ser aqui da página 63. Deixa eu ver aqui se eu não pulei nenhuma questão. Não, isso mesmo. Na página 63 tem 3 questões. Vamos ver agora a primeira. Um pouquinho de água para hidratar a garganta, né? Já que... Peraí, rapidinho. Isso. Primeira questão. Por que a greve geral de 1917, iniciada em São Paulo, foi importante para o movimento operário? Gente, também foi uma das coisas ditas aqui na aula, né? Sobre a questão da imigração. Muitos italianos vieram para cá, poloneses, alemães, enfim, né? E algumas consequências, algumas influências nós tivemos. E a principal influência, claro, além da questão religiosa, onde muitas igrejas, muitas religiões vieram para aqui, para o Brasil, nesse contexto, vieram também várias ideologias essas que defendiam os trabalhadores. E através dessas ideologias, alguns organismos foram criados, como principalmente os sindicatos. E através desses sindicatos foram sendo promovidas algumas manifestações e algumas greves. A principal, a maior, né, que mais ficou marcada na história, é exatamente essa greve de 1917, que levou mais de 100 mil pessoas para as ruas em São Paulo, sem trabalhar. 100 mil pessoas numa sociedade, olha, em uma região em que tínhamos apenas 550, segundo estimativas, 550 mil pessoas. 550 mil pessoas e 100 mil pessoas entraram em greve.
Imagine a grandeza desse movimento, que foi do dia 9 ao dia 17 de julho, em São Paulo. E essa revolta, essa greve geral, ela foi muito importante para os trabalhadores da época. Ela foi muito importante para o movimento trabalhista, porque ela conseguiu fazer com que os poderosos olhassem um pouquinho para os trabalhadores. E aí, a partir daí, começaram a haver algumas medidas que favorecessem os trabalhadores. Como, por exemplo, um aumento de salário pouco, mas houve, certo? Uma redução da carga horária. Em algumas fábricas chegavam até 16 horas de trabalho. Olha que absurdo. Em algumas fábricas diminuíram 14, 12, 10. Hoje em dia o máximo é 8 horas, né? Mas foi diminuindo aos poucos. E também, em alguns locais, houve também uma melhoria na condição do trabalho, né? No ambiente trabalhista. Então, assim, a greve geral de 1917, ela foi crucial, foi importantíssima para que houvesse algumas medidas, poucas, mas houveram algumas medidas que favorecessem os trabalhadores. Ok? Deixa eu me ajeitar aqui. Ai, a coluna está braba. Segundo, elabore frases com as seguintes palavras. Isso aqui é mais pessoal. Aí você vai elaborar, tem que letrar cidade, esporte, racismo. Você pode elaborar você pode botar na minha cidade, no início do século XX, pouquíssimos negros, aliás, os negros eram proibidos de praticar esporte. Olha só, pega uma ideia, você vai pegar essas 3 palavrinhas e formar uma frase baseada no nosso tema aqui, que é a República Velha, certo? Eu vou pular essa questão para adiantar. E aí tem a questão 3. A questão 3 é do Cefet de São Paulo, que hoje é o IFBA, né? O antigo Cefet, agora IFBA. Aí tem um texto aqui pequenininho falando o seguinte. Eu vou ler aqui para vocês. A maior mobilização operária foi a greve geral de julho de 1917, que acabamos de falar, iniciada na cidade de São Paulo e com repercussões no restante do país. O movimento começou com a paralisação em uma fábrica de tecidos de algodão, se estendeu para outras empresas têxteis, atingiu o ramo das bebidas e se expandiu pelo interior paulista e outros estados. Os grevistas entraram em choque com as forças policiais, o que resultou na morte do operário Antônio Martínez. Seu enterro paralisou a cidade de São Paulo, transformada em campo de batalha. Isso aqui está no texto adaptado de Patrick Mota, do livro História das Cavernas ao Terceiro Milênio, São Paulo Moderna, de 1997. Bom, está falando sobre o movimento operário, essa greve de 1917, sobre a morte do operário Antônio Martínez e o enterro dele, que gerou uma comoção muito grande na cidade. Mas vamos lá. As ruidosas e violentas manifestações operárias no Brasil em 1917 ocorreram devido... Isso é fácil. Letra A. Ao Comando Operário centrado no PCB, Partido Comunista do Brasil, pois os trabalhadores pretendiam implantar uma revolução Corta isso aí. Gente, revolução comunista no Brasil nunca houve e nunca houve tentativa de se fazer uma revolução comunista. Vamos aprender isso de uma vez por todas. Todas as participações comunistas no Brasil foram feitas para reivindicar os direitos dos trabalhadores. Ponto. Até mesmo quando houve a Coluna Prestes com seu principal líder, Luiz Carlos Prestes. Era uma reivindicação por melhores condições de trabalho, melhoria de vida e o fim da República Velha. Em outros momentos, também o PCB, o PCdoB lutaram pelas melhorias nas condições trabalhistas. Essa sempre foi a principal causa, sempre a principal luta. Não como está dizendo aqui. A letra A está dizendo que o PCB foi quem liderou a greve para fazer uma revolução comunista no Brasil. Nada a ver. Letra B, vamos ver aqui.
A inexperiência das lideranças anarquistas operárias que não souberam conduzir os protestos e as paralisações, o que resultou em morte. Ou seja, está dizendo que a causa das forças policiais na greve de 1917 foi pela inexperiência dos anarquistas. Nada a ver. Letra C. A inexistência de uma legislação trabalhista à época e ao desinteresse dos governos oligárquicos com a questão social, pois a reivindicação operária era vista como um caso de polícia. A questão certa já é essa aqui. Não vou nem olhar o restante. Aliás, eu vou olhar só para conferir. Mas a questão correta é essa aqui. Com certeza, a inexistência de uma legislação trabalhista, de uma política voltada para o social, voltada para os pobres, essa marginalização dos pobres, não só os negros, os pobres em geral eram colocados, esquecidos do governo. Lembramos daquela política dos governadores que foi colocada no quadro, né? Lembro? E falei aqui também, onde a nossa política era apenas para os poderosos, né? Coronéis, governadores, presidente, governadores, coronéis. E o povo esquecido. Então, a questão correta é a letra C. Mas tem a letra D, vamos ver. A entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial, corta. Nem vou continuar. A Primeira Guerra Mundial não causou a greve de 1917. Letra E. Ao aumento do preço das passagens dos bondes elétricos, transporte urbano popular em São Paulo, que provocou protesto e greve, nada a ver também. Então a letra C, quem marcou errado aí, marca a letra C, que é o correto. Ok, galerinha? 64 agora. Página 64. Eu vou até a página 67, viu, gente? Rapidinho aqui. Tem até um texto aqui para ler, mas como eu já li, eu só vou responder as questões. O ideal é que vocês leiam. Bom, página 64 diz o seguinte. Também uma questão do Cefet, e aí tem uma tirinha aqui da Mafalda, vamos ver. O Cefet, lembrando, o IFBA. Sobre as formas de trabalho ao longo da história, assinale a soma das proposições corretas, ou correta. E aqui tem 01, 02, 04, 08, 16 e 32. A gente tem que ver aqui quais são os corretos, somar e dizer o resultado. 20, 40, 50, 100. E aí tem a tirinha da Mafalda. Deixa eu ver aqui. Aí diz Mafalda, diz o seguinte: é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim, com o dedo indicador, e 3.000 operários vão para a rua. Esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Ele está fazendo uma crítica à quantidade de desemprego que já havia naquela época, né? Imagine hoje em dia. Já chegou a 13 milhões de pessoas. Vamos lá. 01 diz o seguinte. Sobre as formas de trabalho, ao longo da história, senão 01 diz o seguinte. A utilização do trabalho escravo indígena no Brasil foi abolida quando foi adotada a mão de obra escrava africana. Errado. A mão de obra escrava indígena continuou com a mão de obra escrava africana, porém, né, isso é uma longa história, a igreja e o governo português determinou que os indígenas, na época do Brasil colônia ainda, fossem considerados seres humanos e filhos de Deus passíveis à catequização. Então não foi... não terminou com a escravidão indígena e começou com a escravidão africana, né? Misericórdia. Houve sim uma escravização por um período dos dois povos. Questão 02. Durante a Revolução Industrial, o trabalho foi regulamentado, proibindo-se o trabalho infantil e feminino. Totalmente fora. 04. Na Grécia Antiga era proibido um grego ser escravo de outro grego. Errado. Havia sim a escravidão por dívida, onde o grego, claro, pobre, da classe baixa, ao dever o seu alguém de uma classe mais
abastada, ele se tornava escravo. Era escravidão por dívida. 8. No Brasil aconteceram greves e manifestações operárias no início do século XX para exigir melhores condições de trabalho, bem como a regulamentação do trabalho feminino e infantil. Pronto, o Rui está corretíssimo. Essa greve geral de 1917 foi para isso. 16. A servidão foi uma forma de trabalho abandonada na antiguidade, pelo amor de Deus. Nos tempos antigos a servidão não existia. É isso que está dizendo aqui. Erradíssimo. 32. O servo feudal ficava com parte da produção, mas estava ligado ao feudo por uma série de obrigações devidas ao senhor, com certeza. Então o correto aqui é o 8 e o 32. Que dá um total de 8 mais 32, 40. Se colocou errado aí, coloque certinho. 8 e o 32. Outra questão aqui do Cefet, a questão número 5, só que é o Cefet de Minas Gerais, o IFBA de Minas Gerais. Analise a tabela. Aí temos uma tabela aqui dos principais produtos exportados pelo Brasil, a participação em percentual no valor total das exportações. E aqui tem café, açúcar, algodão, couros e peles e borracha, e o período de 1921, 30, 31, 40, até 1901 e 1910. Vamos, baseado no que a gente conhece, bora ver aqui. A partir dos dados anteriores e de seus conhecimentos a respeito da economia brasileira, entre as décadas de 1820 e 1910, é correto afirmar que, letra A, surto da borracha pode ser explicado pela expansão da indústria automobilística no período. Tem lógica. Por enquanto está certa. Vamos ver as outras aqui se tem uma questão com mais coerência. Letra B. Primeira República significou uma ruptura em relação ao modelo agroexportador. Errado. Mesmo na Primeira República, a República Velha, a agroexportação foi a principal fonte de economia do país. Letra C. Mercado interno da região centro-sul do Brasil era desconsiderado pela produção econômica, pelo amor de Deus. O café centro-sul era muito valorizado. E aqui continua a letra C. Desconsiderado pela produção econômica baseado no plantation. O plantation foi aqui no Nordeste. Letra D. Exportação do açúcar in natura descreveu devido à ascensão de produtos industrializados como a cachaça e a rapadura. Não falou nada com nada, né? Então a letra A é a questão correta. Ok, galerinha? Vamos lá. Questão 6. Aliás, eu vou até a página 65, porque a 67 é baseada no texto, e aí vocês lerem o texto aí e responder as questões, e também o nosso tempo está muito longo. Vou adiantar aqui rapidinho. Questão 6 diz o seguinte: a República dos Estados Unidos do Brasil, a República dos Estados Unidos do Brasil e a República da Bolívia, animadas do desejo de consolidar para sempre a sua antiga amizade, removendo motivos de ulterior desavença e querendo ao mesmo tempo facilitar o desenvolvimento das suas relações de comércio e boa vizinhança, convieram em celebrar um tratado de permuta de territórios e outras compensações. Vamos lá. Deve estar se referindo ao Acre, né? O texto pertence ao Tratado de Petrópolis, concluído em 17 de novembro de 1903. Assinale a alternativa, é isso mesmo, que apresente, respectivamente, o território adquirido pelo Brasil por permuta e uma compensação prometida ao governo da Bolívia de acordo com o tratado. Então, só pode ser a questão que fala sobre o Acre e a estrada, exatamente, a estrada de ferro Madeira Mamé, letra C. A letra A diz Rondônia, não, nada a ver. Letra B, Rondônia, também nada a ver. Letra D, Acre e a rodovia Transamazônica. A rodovia Transamazônica foi construída bem depois, na época da ditadura militar. E letra E, Roraima, também nada a ver. Então, correta, letra C, Acre foi o território, através da permuta, que o Brasil foi anexado ao Brasil. E a estrada de ferro Madeira Mamoré foi a estrada de ferro prometida pelo governo ser construída para ligar os produtos do Brasil e a Bolívia.
Ok, galerinha? Bom, aqui é mais pessoal também essa outra questão, e na página 67 também é só ler o texto e vocês responderem, ok? Qualquer dúvida, pode deixar a perguntinha aí no vídeo, no YouTube, que eu vou lá responder para vocês. E eu queria falar também sobre o seminário. O nosso seminário não vai poder ser feito, né, por conta de todo esse problema que está havendo, mas eu quero que vocês façam um trabalhozinho bem simples, uma pesquisa sobre o tema que vocês ficaram responsáveis. Por exemplo, o meu grupo foi sobre a revolta da Chibata. Pronto, você vai pesquisar sobre a revolta da Chibata, vai fazer uma breve síntese de 30 a 40 linhas sobre a revolta da Chibata com as suas palavras e vai guardar, certo? Você vai guardar, no retorno vai me entregar isso aí, beleza? Por enquanto, tem esse trabalho que vai representar, vai substituir o nosso seminário. Ok? Abraço a todos.